Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a relação de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos sempre foi uma relação pautada na confiança e, acima de tudo, na instrução. Nosso Senhor sempre confiou naqueles que Ele chamou. Nosso Senhor sempre confiou naqueles que Ele escolheu. E aqueles que por Ele foram escolhidos sempre confiaram no seu Senhor, no seu mestre, no seu grande amigo. Se vocês pegam esse texto de hoje, vocês vão ver que esse capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus é nosso Senhor falando não para os pagãos, não para os estranhos, mas exortando aos seus discípulos, aqueles que posteriormente, na quinta da última ceia, Ele haveria de dizer: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Por quê? Porque vos dei a conhecer. E aqui nosso Senhor, Ele está falando para os seus discípulos, para os seus amigos, para aqueles que Ele escolheu e que não haveria de abandoná-los, como não os abandonou. Nosso Senhor não abandonou os seus discípulos. E vejam que aqui a leitura que nós fazemos desse texto não é uma leitura sociológica, como muitos desonestos, ao pregarem a palavra de Deus, pensam que aqui é simplesmente uma atitude social. Bata na porta de alguém pedindo ajuda e esse vai te ajudar. Pedir e alguém vai te ajudar. Não. Aqui é a relação do mestre com os seus discípulos, de Deus com os seus fiéis, do Pai com os seus filhos. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pedi a quem? A Ele. Procurar quem? Ele. E batei na porta de quem? Na porta dele. E Ele haverá de verdade conceder aquilo que Ele julgar necessário para a nossa salvação. E vai nos dar
aquilo que ele vê que é pertinente para chegarmos aos céus. Vejam, minha gente, que não é simplesmente uma leitura social desonestamente pregada por alguns com viés marxista. Não. Aqui de verdade é um texto espiritual. É nosso Senhor nos exortando e dizendo assim: eu sou o tudo de vocês, me procurem, batam na minha porta, me peçam, e eu vou conceder tudo aquilo que for necessário para a vossa felicidade. E quando nós nos deparamos com esse texto aqui, nós vemos que de verdade nós que buscamos fazer a vontade de Deus, apesar dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas misérias, das nossas tantas infidelidades, nós vemos que de verdade acontece isso aqui. Quantas vezes eu pedi e Deus, com sua bondade toda, me concedeu aquilo que eu pedia? Quantas vezes vocês procuraram a cura, a paciência, o amor de Deus e encontraram? Quantas vezes nós batemos na porta de Deus e Deus veio em socorro das nossas necessidades? Simplesmente porque Deus é bom, simplesmente porque Deus não desampara, simplesmente porque Ele vem ao nosso encontro para suprir verdadeiramente as nossas necessidades e as nossas carências e nos socorrer na hora em que estamos em perigo. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou seja, é preciso rezar. É preciso viver em comunhão com Deus. É preciso ter essa necessidade de viver todos os dias uma comunhão com Ele. É uma pena tão grande que muitas vezes as pessoas têm uma relação tão frívola, tão vazia com nosso Senhor. Uma relação que não é aquecida, mas uma relação de qualquer modo, uma relação de qualquer jeito, uma relação muitas vezes tão distante, mas tão distante, ao invés de cada vez mais se aquecer nessa quentura tão boa de Deus, que acalenta e nos faz de verdade encontrar refúgio no aconchego do seu coração. Isso aqui não é poesia não, minha gente. Não são palavras simplesmente faladas para cumprir uma tabela de uma pregação semanal, opcional. Não. Mas é de verdade a exortação da igreja, para que nós façamos essa experiência que nos dá essa harmonia, que nos aumenta a esperança, que nos faz de verdade vivermos com fé. Ter fé não é simplesmente viver uma crença, não. Observem que muitos vivem uma crença em Deus, creem em Deus e procuram a Deus. Nós vivemos a fé. A fé é diferente de simplesmente ter uma crença. A fé é um dom que Deus nos dá. E como Ele nos dá, essa fé nos aquece e nos faz verdadeiramente nos relacionarmos com aquilo que Ele é. Pessoa viva, que nos olha a todo momento, que nos vê como nós somos e que nos aceita com as nossas misérias. E ainda Ele dá um exemplo tosco, talvez o exemplo mais tosco que nosso Senhor deu nos evangelhos, esse aqui, mais profundo. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão?
Se seu filho está com fome, ao invés de dar um pão, você vai dar uma pedra? Duvido. Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? De jeito nenhum. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Eu não sei se salta aos olhos de vocês essas palavras de nosso Senhor, quando Ele diz assim: ora, se vós que sois maus. O que é que Ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer simplesmente que quanto mais dele nós nos aproximamos, nós somos bons. Está querendo dizer também que mesmo aqueles que não vivem a fé, e quando alguém pede um pão, oferece um pão. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas até boas, de bom coração, mas que não vivem a fé, que não vive essa fé como nós buscamos viver, que nos acalenta, que nos aquece, que dá sentido à nossa vida, que nos faz verdadeiramente encontrar razão em Deus. Ora, vós que sois maus, que tem um coração muitas vezes cheio de sujeira, isso aqui é para todos nós. Sabeis dar coisas boas. Imagina o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, tudo de bom Deus nos dá para nossa felicidade, que começa aqui e desemboca lá. Mas se Ele fosse nos dar tudo aquilo que nós queríamos, muitas vezes nós poderíamos nos afastar mais dele, porque tem coisas que nós pedimos e que não nos aproxima de Deus, que nos afasta de Deus. E se Deus fosse atender certos pedidos, talvez nós seríamos até condenados a vivermos distante dele. E quando Deus nos concede algo, Ele concede em vista da nossa salvação, em vista da nossa eternidade do lado dele, nele. Vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peçam, não cansem de pedir, não cansem de interceder, não cansem de implorar a Deus a graça da cura, da harmonia, da paz, da paciência, do amor, da dedicação. Pedir a Deus a graça de perdoar aquele que nos feriu com um golpe mortal nesse tempo da quaresma. Pedir a Deus proteção. Já está tudo fechando de novo. Agora à tarde eu recebi uma mensagem de um amigo lá da cidade de Santa Cruz Cabralha, do lado de Porto Seguro, que o bispo emitiu um decreto fechando tudo e na cidade ninguém entra nem ninguém sai. Eu disse: meu Jesus, já começou de novo. É preciso, minha gente, pedir a Deus proteção, insistentemente pedir a Deus a graça de todos os dias vivermos no seu amor. Olha, essa relação com o nosso Senhor, ela deve ser uma relação limpa, honesta, deve ser de verdade uma relação que nos preencha de tal modo que a gente perceba que mesmo em meio às dificuldades e às dores da vida, nós temos um Deus que nos olha e que nos concede tudo aquilo que nós necessitamos em vista da nossa salvação. Mais uma vez eu digo, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos já avançando cada vez mais no tempo santo da quaresma.
E esse tempo santo da Quaresma nos pede para que nós, cristãos, façamos de verdade um propósito, intensificando as orações, com jejuns, com abstinência, por tanto mal que o mundo vem passando. Olha, vai fazer um ano, viu, que nós estamos assim. Não é um mês não, um ano. Daqui a 3 semanas vai fazer um ano que tudo parou, que tudo fechou. E o que é que mudou? Praticamente nada. Tudo do mesmo jeito. E o que é que nós temos que fazer? Intensificar as orações, pedindo a Deus a graça, que nos proteja e que nos livre desse surto, desse mal, desse vírus, da desonestidade de muitos políticos que ficam instrumentalizando e vendo o nosso povo sofrer. A nós, católicos, que temos um Deus vivo e verdadeiro aqui na igreja, nos resta de verdade acorrer cada vez mais ao Senhor, implorar e pedir, e pedir, e pedir, até superarmos. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos, pois, fazer esse propósito de voltar o nosso coração para Deus, pedindo a Ele tudo aquilo que for necessário para o nosso crescimento de fé, essa proteção que nós tanto necessitamos para vivermos assim, na Sua graça e no Seu amor, intercedendo pelos católicos frios, pelos ministros que perderam a fé, interceder por aqueles que com um golpe mortal de morte também se revoltaram contra Deus, interceder também por aqueles que mesmo nesse tempo de pandemia não abrem o coração para a graça de Deus, rezar também por aqueles que mesmo com tanta dificuldade não conseguem de modo algum se converter